As consequências de uma catequese porca. Meus amigos e amigas, quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu uso muito essa expressão, catequese porca, para resumir o estado de ignorância e mediocridade da qual eu saí e foi o ponto de partida, né? O nome da minha crise de fé. Reconhecer o estado de porqueira da minha vida espiritual foi essencial para que eu pudesse, de uma forma bem sincera, franca e honesta comigo mesma, começar a reescrever a minha história no aspecto da fé. E quando eu falo de catequese porca, né, nesse mundo que as pessoas se ofendem tão facilmente, se sentem completamente afetadas, né? Quem dirá, se você já chama a pessoa de porca, ela já fica afetada, quem dirá se chamar de porco de porca, né? Quero deixar muito claro para vocês o que isso quer dizer. Então, o meu pai, ele me criou, né? Meu pai é professor, e a vida inteira ele criou a mim e a minha irmã, sempre dando esses apontamentos, esses direcionamentos de capricho. Por ser professor, muitas vezes ele pegava trabalhos de alunos, provas de alunos, e fazia apontamentos, né? Por exemplo, olha como esse aluno escreveu essa letra mal feita, olha que trabalho de porco, olha que prova sabe, de uma pessoa que não tá nem aí, de uma pessoa que claramente, visivelmente não estudou, não deu seu melhor, não caprichou em nada. E aí ele sempre falava porco, porqueira, porquice, e isso então ficou marcado no meu vocabulário. Então não venho aqui ofender ninguém, não venho aqui falar, xingar você de nada, não é nada disso, mas é para dizer para você o seguinte, ó, você é fruto de uma catequese medíocre, né? Só que o porco impacta mais, porque quando a gente pensa realmente num porco, num chiqueiro, numa sujeira, e você olha para aquela situação e fala, meu Deus do céu, eu me permiti estar nesse lugar, o negócio impacta mais. É o poder da metáfora, né? O uso da linguagem. Então, nós usaremos essa expressão. Dito isso, eu venho nessa aula trazer para você o primeiro passo para que você possa sair de uma crise de fé, que é o reconhecimento da sua catequese porca. E na nossa primeira aula, eu falei para vocês que nós temos dois níveis, né, de dois tipos, desculpa, de crise de fé, que é, de fato, a crise do encontro de quem ainda não encontrou, de quem não sente, de quem não ama, de quem uma vida inteira esteve afastado e agora quer ir à fonte da verdade, e das pessoas que estão em um cenário de aridez espiritual. E aí você pode pensar, bom, uma pessoa que está passando por aridez espiritual, ela não necessariamente tem uma catequese porca, né? Que é uma pessoa que tem uma vida de oração, e a resposta é não, nem sempre. Muitas pessoas sustentam por uma vida inteira uma vida de oração, mas elas não têm uma boa catequese, um bom conhecimento daquilo que elas professam como fé. Por exemplo, a pessoa foi batizada, recebeu o batismo e seguiu a vida. Fez primeira Eucaristia na Igreja Católica porque os pais mandaram, crismou porque os pais obrigaram. Então a pessoa ela teve um movimento, né, ela recebeu os sacramentos, mas ela não fez isso estando ali consciente do valor. Né? A gente precisa falar, principalmente dentro da Igreja Católica, que quando nós somos catequizados nas paróquias para que nós recebamos a primeira Eucaristia, a paróquia ela faz um trabalho catequético partindo do princípio que em casa você foi catequizado, partindo do princípio que você chega preparado para a sua primeira comunhão e que é tudo que vai ser trabalhado ali dentro pelas catequistas, haverá um reforço, né? Não é que você vai ser uma pessoa que vai sair do absoluto zero. Não, você já vai chegar tendo uma vivência de fé e agora com a sua vivência de fé você vai ser preparado. Então você não é aquela pessoa que vai chegar em frente a uma piscina e vai pular pela primeira vez, né? O princípio da catequese é que os primeiros catequistas da vida de uma criança são os pais. São os pais. E não as catequistas que prestam um trabalho colaborativo com a comunidade. Vocês entendem? Só que na prática não é isso que se acontece, né? Quantas são as catequistas que elas relatam, por exemplo, nossa, aqui a gente vai pedir para que vocês vão todos os domingos às missas. E quantas são as crianças que falam? Tia, tio, meu pai não me leva à missa, meu pai não vai na missa, eu não frequento a missa. Então, o famoso católico de IBGE, né? Então, assim, são muitas as crianças que, quando chegam nesse momento, não foram bem preparadas, não foram bem instruídas. Às vezes, elas vêm com uma vivência de oração. Rezam em casa, rezam um terço, mas elas não tiveram uma instrução
que traz clareza e apresentação da verdade. Então, compartilho com vocês assim, eu venho de uma casa, de um lar de muita oração, mas alguns fundamentos da minha catequese dentro de casa foram falhos. E isso culminou em consequências. Então, por exemplo, eu fui uma criança que aprendi desde cedo o valor da missa, né? A minha mãe sempre falou, estando eu velha de guerra com 18 anos, e aí, foi na missa hoje? Tava morando em São Paulo, minha mãe me ligava todo domingo falando, ó, tem que ir na missa. Mas ao mesmo tempo que eu recebi essa instrução que me foi muito valiosa, que foi uma âncora na minha vida, aprender, por exemplo, sobre a virtude da castidade, desculpa, a virtude da pureza, né? A busca pela castidade não foi uma coisa que foi falada dentro da minha casa com o viés da santidade. Então, eu menosprezei a castidade, eu menosprezei a pureza por toda a minha juventude, né? E dentro do meu ambiente familiar, isso não foi tido como grave, né? E tudo isso também vem de um ambiente catequético. Eu não falo isso para apontar os nossos pais, para apontar as pessoas como se elas fossem as culpadas pelos nossos erros. Não, porque sempre existe uma responsabilidade que é nossa, né? Por mais que o outro não tenha me ensinado, eu sempre pude ir buscar e não fui. Mas eu falo isso para que vocês também entendam o seguinte: as pessoas que me catequizaram também tiveram uma catequese anterior. Então, o reflexo, né? Por isso que eu falo, a catequese porca, ela não é um cenário que ela reflete só sobre você, mas também sobre o que você recebeu do seu ambiente, o quanto o seu ambiente procura, qual é a força da fé, porque a criança que ela possui verdadeira catequese e vida de oração, assim, gente, né? A gente sabe que existe o mal, a gente sabe que existem as más escolhas, mas ela recebe uma bússola, uma impressão na alma, e é muito difícil ela se desviar desse caminho. Então, algo falhou na sua história. E a gente vai começar a falar por esse ângulo, né? O ângulo da razão e da catequese porca. Porque não é necessariamente que a pessoa tem vida de oração que a catequese dela é boa. Dito isso, quantas pessoas vocês conhecem, por exemplo, quantos católicos vocês conhecem que no meio de uma crise de fé, a pessoa tem todos os sacramentos, recebeu primeiro a Eucaristia, recebeu batismo, às vezes é até casada dentro da igreja, e tá ali passando por uma crise, quando chega uma pessoa e fala assim, ó, vamos ali no culto comigo. E a pessoa fala, vamos, né? Eu não venho aqui demonizar para vocês o que outras igrejas fazem, mas quando você está vivendo uma crise de fé, você não precisa conhecer uma nova igreja, você precisa restaurar sua fé. Você não precisa ir no centro espírita tomar passe, né? Como se você fosse alguém que, depois de procurar uma torneira, fala: Não, eu não encontrei a torneira, então agora eu vou mudar o modelo da torneira. Não, cara, você não tem que mudar o modelo da torneira, você tem que simplesmente aprender como é que ela funciona. Tem coisas aqui que estão erradas, né? Quantas são as pessoas que, quando ela tem um problema lá, por exemplo, teve ali uma desavença, um conflito, falo no sentido de opinião, aconteceu alguma coisa na igreja, na paróquia, entre a comunidade, a pessoa não gostou, e eu falo, agora eu vou mudar. Agora eu quero ir para um lugar onde eu vou ser acolhida. Então, minha amiga, mas por mais que seja muito bom a comunidade te acolher, a obrigatoriedade de uma comunidade não é o acolhimento. É indicar o caminho da salvação. Então, peraí, você teve uma desavença com um grupo de pessoas não é a sua fé. E eu falo isso para vocês, gente, hoje mesmo foi um dia, né? Hoje mesmo foi um dia onde eu tava ouvindo uma pessoa falar assim, Ana, eu tava conversando com. Essa pessoa conversou com alguém que tava me contando dessa conversa. Ana, eu tava conversando com uma pessoa que falou que não gosta de frequentar a igreja, que Deus está só na casa, que ela tem uma vida de oração em casa, mas ela não quer saber de igreja porque ela tem problema com os padres, com a forma como os padres reformaram a igreja. E ela me falou de uma igreja que eu conhecia e que eu tive a oportunidade de conversar com uma das catequistas que me apresentaram a reforma. Então, eu sei que o motivo da reforma dessa paróquia foi para o aumento de fiéis e porque houve um desgaste severo no telhado. E aí a pessoa, não, porque agora a igreja se tornou luxuosa. Então, assim, a pessoa vai lá e faz um tremendo julgamento. Vai lá ver, sei lá, um padre em uma situação de escândalo e ao invés de ver que aquilo é uma tremenda de uma batalha espiritual, né? Porque a igreja é santa, mas os fiéis que a compõem, os membros que a pertencem, nasceram no pecado original. Então, a pessoa não consegue fazer essa distinção. E tudo isso, por falta de catequização, a pessoa vai emburrecendo, ela vai tomando os seus juízos de valor como uma verdade absoluta. Imagina você ir lá pegar um exame, e aí você olha ali, né? Sempre que você tem um exame, tem ali algumas
referências, você olha ali para aquela referência e você se dá um diagnóstico. Faz o menor sentido. Você pode fazer isso, você pode desconfiar, mas daí você tratar o que você pensa como uma verdade absoluta sem procurar um médico, quer dizer, alguém que saiba mais que você, não faz o menor sentido. Então, são muitas as pessoas que, mesmo tendo um relacionamento de intimidade com Deus, elas rompem com uma aliança eterna por uma catequese porca. Isso não faz o menor sentido. Então, a primeira coisa que eu quero que você, neste momento, faça comigo é uma reflexão a respeito da sua catequese. E eu quero usar esta aula para ser brutalmente sincera com vocês e compartilhar não só a minha experiência pessoal, mas também tudo aquilo que eu vejo, né, com as minhas alunas dentro da comunidade Vida Inegociável, com as pessoas que eu atendo via direct, Instagram, mentorias, enfim. Eu cheguei num momento da minha vida, quando meu primeiro filho nasceu, onde eu, percebendo que eu precisava criá-lo, né, para uma direção oposta ao que o mundo de hoje propõe, para que eu criasse ele, eu precisaria apresentar a ele a verdade. Mas eis o ponto. Como é que eu vou apresentar uma verdade que eu não conheço e não vivo de forma fiel? A catequese porca, ela me custou 10 anos de sacrilégio. Então, é, hoje eu estou com meu marido no total de tempo há 14 anos, né? Enquanto eu gravo essa aula para vocês, nós vamos completar esse ano 5 anos de casamento. E desses 14 anos, 9 anos eu comunguei sem poder, porque eu não vivia castidade no meu namoro. Olha a gravidade. E não entendi o valor, né? Para mim, falar sobre, na minha época de adolescência, né? Ah, fulano se declara santinha, aquilo era motivo de zombaria e não de desejo. Por causa da catequese porca, no dia do meu matrimônio, né, onde pela primeira vez eu estava recebendo dignamente a comunhão depois de tantos anos de sacrilégio, eu não tinha consciência. Então, sim, eu comunguei, sim, eu confessei, mas eu vim a entender o que aconteceu naquele dia anos depois. Anos depois. Eu poderia listar para vocês aqui uma série de consequências que a falta da catequese trouxe, né? O tempo perdido na minha intimidade com a maior intercessora de todas, que é Nossa Senhora. Quantos problemas na minha vida, gente? Quantos problemas graves, assim, graves mesmo, na separação dos meus pais, por exemplo, onde eu rezei muito pouco, para não falar que quase nada, né? Então, assim, eu estava em uma tremenda de uma batalha espiritual e a batalha espiritual requer armas espirituais e eu não usei dessas armas, né? E eu não falo nada disso para vocês no sentido de vir aqui pegar um chicote nas minhas costas, me culpar, não é nesse sentido, mas é para mostrar para vocês o quanto a falta do conhecimento dogmático da nossa fé faz com que a gente erre. Então, eu acabei de falar, eu estou há 14 anos com meu marido. Fazem 4 anos que eu aprendi a ser de fato uma intercessora espiritual dele, né? Quantos de vocês, ao reconhecerem a fé, a catequese porca que vocês tiveram, você começa a pensar os problemas graves você passou que você nunca dobrou o joelho no chão? Quantas escolhas erradas você tá lá passando por uma crise no seu casamento, e aí você vai lá e desabafa com pessoas que te levam para o mundo, né? Você não desabafa com pessoas que te levam para perto de Deus. Você desabafa com gente que vai falar assim para você, olha, é isso mesmo. Você para mesmo, você não merece. Merece o quê, criatura? Na hora que você começa a fazer um exame de consciência constante na sua vida, você vai ver que assim, como bem nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, né? Se formos ao purgatório, já estamos no lucro. Não é a frase exatamente assim, mas ele sempre propõe que o purgatório é para nós uma grande graça. Porque se a gente não conseguir ir direto para o céu, pelo menos a gente conseguiu ir para o lugar onde nós poderemos ser purificados, onde a gente vai poder, né? Se a gente não conseguiu ser santo o suficiente, a gente conseguiu ser salvo. Então, que nesse lugar a gente consiga se purificar para poder estar na glória de Deus. Então, assim, quando você vai fazendo o exame de consciência, você vai começando a ver que esse discurso de o que eu mereço, o amor próprio, fala, cara, mas peraí, no meu papel de filho que eu mais fiz nessa vida até aqui, provavelmente eu mais ofendido que amei. Eu correspondi muito pouco, eu amei muito pouco. Estando eu passando por um problema, agora eu me coloco nesse altar onde eu acho que eu mereço, né, só as glórias e não mereço passar pelas dores as quais são infinitamente menores do que aquelas que eu causei. Então, a ausência de uma catequese, quando,
qualificada, ela faz com que você procure soluções erradas, as soluções mundanas, com que você caia em ilusões, né? Porque uma coisa você precisa entender, a Bíblia é muito clara, né? Ela nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. E de fato nós não podemos. Mas é impressionante como se na sua vida não existir um Deus verdadeiro, vai existir um, ou talvez muitos, falsos deuses, onde você está vivendo uma ilusão por Satanás. Então, se hoje você não está vivendo em harmonia com Deus verdadeiro, Pai, Filho, Espírito Santo, existirão falsos deuses na sua vida, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja o sexo, seja o vício, seja as ilusões mundanas, aí eu não sei, né? Aí é você que vai precisar descobrir para quem você estendeu altares, né? Para quem ou por que você estendeu altares que até hoje você cultua. E eu não falo nem no sentido de você estar conscientemente pecando em aspectos de idolatria. Porque sim, você pode estar idolatrando o dinheiro sem sequer perceber isso. Você pode ter colocado o trabalho, a independência financeira, como um grande Deus da sua vida e ter nenhum, né? Despertar a respeito dessa condição. Mas, ainda que você viva nessa condição de idolatria hoje, isso não quer dizer que você tenha esse estado de consciência, de que você faz por uma intenção maldosa. Mas Santo Agostinho também nos ensina que existe um lugar no nosso coração, quando ele narra o Tarde Te Amei, que existe um lugar no nosso coração que é só de Deus. E que, por mais que a gente possa ir buscar a outros e falsos deuses, esse lugar vai ficar vazio. Ninguém pode ocupar a cadeira que é do nosso Senhor. E se ele não está ocupando essa cadeira, é por isso que você sente esse vazio. Eis aí já uma resposta, né? A cadeira do meu Senhor, do meu Criador, está vazia na minha vida. Ele não ocupa esse espaço. Então, não tem como o diabo vir e sentar no lugar que é de Deus, porque esse lugar é só dele. Não tem como o dinheiro vir e sentar. O que tem é você pegar um monte de cadeirinha, colocar lado a lado e achar que pode ser que todos esses falsos deuses façam com que essa cadeira que está vazia seja esquecida, mas não tem como. Ela está vazia. E se, portanto, ela está vazia, você sente vazio. E é por isso que hoje, ao ouvir o chamado do Espírito Santo, esse precisa ser o seu primeiro aspecto de reconhecimento, a sua condição catequética. O que você sabe, o que você procurou buscar. Não falo isso para que você culpe os seus pais ou as pessoas que te educaram, mas o que te foi passado. Porque talvez você seja. Eu já vi vários tipos de pessoas, né? As pessoas que receberam excelente instrução catequética em casa, com vida de oração, cresceram, foram para o mundo, trocaram isso por nada. Já vi pessoas que não receberam nada e foram as primeiras assim, movimentadoras, né, de fazer um movimento de fé na família, porque até então não tinha ninguém que vivesse de uma forma aquecida e verdadeira. Já vi pessoas que tiveram, viveram, foram fortes, caíram, voltaram, saíram de novo. Então, assim, movimento de fé na vida, a gente tem tudo. Mas o que importa é você olhar para sua história. Então, quando eu olho para mim, é como eu falei para vocês, eu fui criada dentro da doutrina católica, eu rompi com muitas das tradições familiares que eu recebia, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita oração, de muita missa, de presença constante na igreja, mas eu rompi com isso na minha juventude, enquanto os meus pais estavam se separando. Hoje eu consigo olhar para a criação que eu recebi em um aspecto catequético, ver coisas que foram essenciais e que vieram, né, desse apontamento que eu recebi, mas também pilares os quais não foram tão bons e que agora na vida adulta cabe a mim ir atrás desse conhecimento para que eu possa passar aos meus filhos e fazer diferente em muitos aspectos. Então, eu venho de um lugar onde eu estive na igreja, mas eu não vivia a igreja. Agora, o que você precisa fazer é ter um estado de, assim, de reconhecimento da sua condição catequética. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes de nós pensarmos na libertação, nós precisamos pensar no conhecer a verdade. E o conhecer não é algo que não é um movimento que vem da emoção. O conhecer vem da razão, daquilo que nos diferencia de todo e qualquer animal.
Nós somos diferentes de todos os animais que existem neste mundo, porque nós temos a graça da razão. Então, todo ser humano tem dentro de si, né, os sentidos, a vontade, que é gerada por esses sentidos, e a inteligência, que nos gera a razão. Se você quer ir atrás da verdade, você precisa conhecer a verdade. Mas para conhecer essa verdade, você vai precisar da sua razão, você vai precisar avaliar de fato o que você conhece. E aqui agora eu quero começar a fazer para vocês algumas perguntas reflexivas. Assim como lá no passado eu me fiz. E elas foram essenciais para que eu reconhecesse o meu estado de porqueira a respeito da minha fé. Que é, primeira coisa, o que você conhece sobre a sua fé? A fé que você professa, a estrutura que ela veio. Eu não tô falando, gente, da aula de história do colegial, não, onde o professor foi lá e te ensinou sobre as cruzadas. Até porque depois, na hora que você começar a fazer a sua catequese e estudar a Inquisição, o período inquisitivo, você vai ver que você aprendeu muita mentira na escola. E que muitas das ideologias plantadas por Satanás, elas estão inclusive nas escolas, nas faculdades. Você vai começar a perceber que elas não estão só dentro das famílias, mas elas estão também na manipulação da razão para afastar o homem de Deus. O que você conhece sobre a história da salvação? Meus amigos, nós vivemos em um mundo onde Deus quis se revelar ao homem. Mas e o homem? Quis conhecer essa revelação? E você nessa história? E você? Por exemplo, você frequenta as missas? Tudo bem, mas o que você conhece sobre a missa? Você vive os sacramentos? Sim, mas qual a regularidade desses sacramentos? Por exemplo, para que você tenha Eucaristia, é preciso que você tenha confissão. Você vive a confissão de verdade? Você sabe fazer uma confissão bem feita? Observe, observe também todo o movimento de busca que você teve por Deus na sua vida até aqui, que é o que eu chamo da fé interesseira, né? A fé interesseira são aquelas pessoas que se movem, elas vão até Deus. Elas vêm momentos na vida delas onde elas procuraram a verdade, mas elas não procuraram a verdade para conhecer e amar a verdade, mas porque elas queriam algo em troca. Então elas iam até Deus para pedir um milagre, para pedir uma ajuda, para pedir, né, alguma cura, que é aquela típica pessoa que não reza nunca, mas quando a coisa aperta, fala, ó, deixa eu procurar esses meus amigos aqui que rezam, que esse daqui tem reza forte, né? Então, eu apareço para pedir reza, mas para participar do grupo de oração de jeito nenhum. Isso acontece muito. Então, comece a olhar para trás e ver em quais momentos você procurou a Deus. Quando você estava com uma pessoa doente, quando você precisava de um milagre, quando, né? O que te atraía até Deus? Era o amor ou era o interesse? O interesse das tuas causas, o interesse dos teus desejos. Porque o que nos atrai é o amor, mesmo que os nossos interesses não sejam totalmente atendidos, ou quase nada atendidos, o amor faz permanecer, o interesse não. Porque o que sustenta, né, uma relação de interesses é a troca. É necessário com que hajam trocas congruentes, então, com que um faz pelo outro e que essa troca seja proporcional. Agora, quem tratou, né, Deus como sei lá, um curandeiro, um milagreiro, né? Você amou qual face de Deus? A face do impossível, a face do milagre? Uau, que lindo! Essa face existe mesmo, gente. E eu falo isso para vocês também, reconhecendo que nos meus anos de catequese porquíssima, o que me sustentou, o cordão que me ligava a Deus eram os meus interesses, não a vontade de amá-lo e corresponder. Mas foi essa a face que eu amei, porque aí você começa a ver o seguinte, cara, tá tudo bem, Deus é o Deus do impossível, ele faz, assim, ele move montanhas. Não existe nada, nenhuma realidade que Deus não possa mudar. Não existe nenhum milagre que seja impossível para Deus. Isso tudo é verdade. Ninguém duvida. Mas espera aí, é verdade. Só que, além disso, existem outras faces. Existe o Deus da obediência, existe o Deus da misericórdia, existe o Deus do perdão, da reconciliação. Existe Deus na intimidade, existe a face de Deus na santidade, na perfeição que ele pede para cada um de nós.
Existe a face de Deus no sacrifício, o que é a cruz, senão o maior ato de entrega e sacrifício? E as outras faces de Deus? Então eu perguntava a vocês, o que que você conhece sobre a fé que você professa, sobre a religião que você está? Quantas vezes, mas aqui agora um disclaimer, né? Quantas e quantas vezes, conversando com, por exemplo, pessoas protestantes evangélicas, principalmente católicos, né? Católicos que saíram da Igreja Católica para ir para a Igreja Evangélica. E aí eu chegava para essas pessoas e falaram: olha, eu, Ana Flávia, não entendo essa lógica. Porque para mim existe uma lógica de uma pessoa que nasceu na Igreja Protestante, nunca conheceu a verdade católica, nunca conheceu a fé católica e ela simplesmente só viu aquilo ali. Ela não viu mais nada. Ela conheceu a Deus, ela foi apresentada à Trindade Santa pela igreja protestante. Então ela não, ela traz dentro, né, que a gente sabe, diversos preconceitos a respeito da igreja católica, como a veneração à Nossa Senhora, a questão da imagem, né, acusações de idolatria, a questão da intercessão dos santos, aquilo que está na ponta da língua de tudo quanto é evangélico. Só que essas pessoas, elas não viram outra realidade. Agora, quando nós estamos falando de uma pessoa que era católica e passou a ser evangélica, e eu sempre que eu posso perguntar para essas pessoas, né, eu já tive respostas absurdas, onde eu falo, tá, então, quando você saiu da igreja católica, em todos os anos de vivência que você teve, você, ao migrar para a igreja protestante, você concorda com todos os cinco solas de Lutero? Você concorda com todas as renúncias que Lutero fez dentro da fé católica, porque muitos, né, não sabem, mas Lutero era um sacerdote católico. Ele teve uma crise de fé com a igreja, com a fé católica e saiu de lá para fundar a sua própria igreja. São Francisco de Assis ficou e reformou a igreja nos tempos em que viviam situações graves, né, onde Estado e igreja eram uma coisa só, e por causa disso existiam abusos de determinados poderes. Porque, repito para vocês que falamos na primeira aula, a igreja é santa, mas os fiéis que passaram pela história da igreja não são, mas há 2000 anos essa igreja permanece. Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Então, não é obra do homem a sustentação da igreja por 2000 anos. É a força do Espírito Santo que prevalece sobre a fonte da verdade. Então, quando você saiu e você renunciou à fé católica, quando você protestou contra a fé católica, você concorda com os cinco solas de Lutero? Né? Então, você concorda mesmo com a invalidação da Eucaristia? Todos esses anos que você recebeu de Eucaristia, nada disso era verdade? Você tem certeza então, que você não precisa mais da intercessão de Nossa Senhora dos Santos. Aí a gente começa a falar que só, né, só a Bíblia, então é só a Bíblia, a tradição, o magistério, os tempos em que os apóstolos não tinham sequer uma Bíblia com zíper, onde tudo que eles sustentaram pela fé veio pela oralidade, né, pela fé transmitida de um para o outro, de um para o outro. Tudo isso se renega, isso assim, eu estou passando com vocês alguns pontos. Aí, respostas que eu já ouvi. Mas na minha igreja não tem solas. Eu falei, amiga, não tem como. A sua igreja, se ela é evangélica e protestante, ela tem essa base. Então você mudou, você foi para essa igreja, mas você não estudou sobre ela. Quem é o fundador? Qual é a história do pastor? De onde ele vem? Qual é a caminhada? Né? Qual é a formação dele, gente? Qual é a formação? Então, assim, aí a pessoa, quando você vai ver, a o motivo da mudança dela não foi um motivo racional de um católico que sai da igreja católica para ir para uma igreja protestante ou qualquer que seja. Não é um motivo racional. É sempre um motivo emocional. Ah, eu não sentia. Ah, eu estava com muitas dúvidas. Aí eu fui lá, eu fui acolhida. E, cara, eu não quero julgar, porque de fato nós temos dentro das comunidades eclesiais protestantes muitas pessoas queridas, né? Que tem todo um processo mesmo de acolhimento mediante as dores que as outras pessoas. Eu não tô falando que elas não amam ao próximo e que isso é falso, de forma alguma. Mas você percebe que o que fez com que uma pessoa abandonasse a sua fé e protestasse contra ela não são discordâncias, porque ela não foi atrás da verdade para ter um esclarecimento, ela não conheceu a verdade. Ela procurou uma outra verdade que lhe desse sentimentos, afagos, confortos, consolos e cuidados, o qual ela não estava encontrando na anterior. E aí eu culpar a anterior sem ver o meu papel
É complicado. Imagine vocês o seguinte, né? Eu chego, vou frequentar uma nova paróquia, tô indo ali pela primeira vez, e aí eu culpo o padre por não me dar bom dia, não me receber. Eu culpo as pessoas que estão ali por elas não me acolherem, não perguntarem quem eu sou, sendo que eu sequer sei ali dentro quais são as pastorais que eu posso ir e recorrer, porque sempre tem as pastorais, as igrejas têm a pastoral da acolhida. Tem as pessoas certas para isso. Sem saber a rotina do padre, se o padre tem, por exemplo, hoje uma rotina de confissão, se o padre hoje tem uma rotina de visitas a hospitais, a doentes, a enfermos, dando aí a extrema-unção, né? Na hora da morte, se ele está fazendo algum tipo de curso, algum tipo de formação, tendo que atender outras paróquias, eu vou nessa igreja, vou nessa missa, deposito expectativa e sequer sei como é que funcionam as coisas ali. Eu espero com que o mundo me veja, mas eu não sei como é que esse mundo funciona. Então, assim, eu entro, mas o alecrim dourado tá lá nas alturas. Eu não entro ali para ir ao encontro de Deus, mas para que as pessoas me encontrem e me consolem. Ou seja, a gente vai percebendo que o efeito dessa falta de catequese gera, inclusive, as expectativas erradas, gera as motivações desordenadas, gera preconceitos. Faz com que a pessoa não entenda quantas e quantas vezes, conversando com protestantes, conversando com evangélicos, ah, mas vocês católicos adoram imagens. E aí você chega para a pessoa e pergunta para ela, cara, você tem um porta-retrato na sua casa? Tem? Tem a foto aí de alguém que você ama? Tem. Então, deixa eu te falar uma coisa, se você tem porta-retrato, por que você está falando isso para mim? Porque é um objeto de gesso? Não existe culto para o gesso. Aquilo é uma recordação, aquilo é uma memória, aquilo é uma fotografia para que eu tenha elementos visuais de recordação. E tão somente isso. Se a imagem quebrou, não tem culto, não tem enterro de imagem. Ou eu vou tentar consertar, ou eu vou ter que jogar no lixo. Porque aquela imagem ela tem um valor exclusivamente simbólico. E ao você explicar para o evangelho que a cruz foi um símbolo, quem instituiu o simbolismo, né, da cruz não foi a Igreja Católica, foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou a sua face. Ele resplandeceu entre os homens, ele se fez homem. Ele deixou um testemunho, um histórico a respeito das suas características físicas. E aí, partindo de tudo isso, a gente vê então no Novo Testamento, na Nova Aliança, uma mudança em relação ao processo da apresentação da face de Deus, a maneira como os símbolos são instituídos por Cristo, porque todo sacramento tem um símbolo. E aí a pessoa vem e te sustenta preconceitos dos quais ela tá como um papagaio de pastor. Repete, 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 mas nunca abriu a doutrina católica para ir lá e falar assim, olha, então isso é um problema, né? Então, a falta da catequese, ela faz com que você não conheça o que você professa, ela faz com que você deposite as expectativas erradas, com que você sempre se veja na posição de alguém que precisou ser encontrado e não alguém que precisou levantar para ir ao encontro do nosso Senhor. E além disso tudo, ainda faz com que você possa sustentar uma vida de pecado. Gente, o diabo é o mais interessado em te manter ignorante a respeito da tua fé. O diabo ele é o mais interessado em fazer com que você ache que Deus é um sentimento, em fazer com que você acredite nessas, né, nessas ideologias New Age dos nossos tempos de, Deus é só amor, Deus é legalize, Deus é essa misericórdia, é essa força maior, é isso aqui que eu crio na minha cabeça. Ô criatura, você acha que Jesus morreu numa cruz para que cada um crie na sua própria cabeça quem é Deus? Sabe? Então, nós precisamos começar a ver esse lugar de arrogância onde nós vomitamos preconceitos, onde nós vomitamos mediocridade, porqueira mesmo. Porqueira. Se você pegar um adulto e matricular ele num curso de inglês, se ele nunca teve aula de inglês na vida e não sabe falar inglês, sabe por onde que ele vai começar? Pelo básico. Assim como uma criança, que também não sabe estar aprendendo, ele vai estar no mesmo nível que uma criança, né? Sei lá, de 7 anos. Vai ser o básico, júnior. Não sei como é que estão as titulações dessas séries em cursos de inglês, mas é isso, assim, a pessoa ela não é fluente, ela não consegue ouvir, ela não consegue falar, e ela vai entrar nesse estado básico
de quem admite que não sabe. Só que quando o assunto é fé, as pessoas elas não fazem isso. Elas não fazem esse reconhecimento de que elas não sabem. Elas preferem criar verdades, né? Aí você vai lá e acredita no guru do podcast. Você vai lá, gente, não sabe, faz mais sentido. Você vai lá e acredita num influencer que prega a paz. Você vai lá e acredita no pastor que abriu um CNPJ que não tem 2 anos, entendeu? E nega uma história que dura mais de 2.000 anos. Então, assim, eu quero realmente conhecer a verdade ou eu quero ter um encontro com Deus pelo que ele pode me proporcionar? São coisas muito diferentes. Tem gente aqui que fala: nossa, eu sei que eu preciso voltar, eu sei que eu preciso rezar mais. Só que essa pessoa sabe, mas não volta. Sabe por que ela não volta? Porque um parente dela ainda não foi parar no hospital em estado grave, porque as finanças dela estão em dia, porque não aconteceu um problema que vai jogar essa pessoa assim no fundo do poço. Porque aí na hora que ela cair no fundo do poço, ela vai falar assim: nossa, agora, como eu não tenho a quem recorrer, as instâncias humanas, né, não podem resolver o meu problema, deixa eu ir para o Deus dos milagres, o Deus do impossível, que ele vai fazer alguma coisa aqui na minha vida, né? Essa pessoa, ela sabe, só que ela não se move porque ainda não aconteceu uma desgraça na vida dela que ninguém possa resolver. Aí ela vai dobrar os joelhos. Isso, gente, não é saber que você precisa voltar. Isso não é saber que você precisa voltar. Isso não é conhecer a verdade. Isso é sustentar interesses e são coisas muito diferentes. A fé A fé que é construída pela verdade, ela não se move por interesses. Se você está hoje em um momento onde você está sofrendo muito, você quer Cristo. Se você está num momento onde você está muito feliz, você quer Cristo. Se você, para seguir Cristo, precisa renunciar a muitas coisas, você segue com Ele. Se para seguir Cristo você vai ter honra, você vai ter glória, ou você vai ter perseguição, ou você vai ter críticas, eu não sei, mas você quer seguir com Ele. Essa é a diferença de uma pessoa que realmente quer conhecer a verdade, que quer refazer uma catequese porca, que reconhece que sabe pouco, que doou pouco, que correspondeu pouco e está disposta a mudar. Está disposta a passar por um processo de revisão. E é por isso que eu quero deixar aqui para vocês um PDF com perguntas para que você possa responder e fazer uma análise do seu nível de catequese, o seu nível de entendimento sobre a fé que você professa. Como nós estávamos falando anteriormente, qual é a fé que você professa e como você buscou conhecer? O que você sabe sobre a igreja que você está? O que você estudou sobre os sacramentos, sobre a Trindade? Quais são os dogmas que a fé te propõe? O que você sabe sobre isso? Quais são os 10 mandamentos e como você vive esses 10 mandamentos na sua vida? Qual é a vida de oração que você leva e como essa vida de oração ela pode servir para agradar a Deus? Eu vou deixar para vocês um leque de perguntas para que você veja ao longo de uma semana quanto tempo eu me dedico para Cristo. Não só para crescer em intimidade, mas também para que eu cresça na verdade. O que eu escuto sobre Deus, quem eu escuto, quais são as minhas fontes, quais são as minhas referências, onde eu estou indo buscar a verdade, quais são os falsos deuses na minha vida. Fazer essa análise a respeito da sua catequese vai ser imprescindível para que você possa continuar nessa jornada de realmente ir buscar a verdade e não o atendimento dos seus interesses, enquanto eles estão sustentando você ao prazer. Diga para mim se essa aula valeu a pena e vamos então para o nosso próximo passo.